Bora afiar, se liga na projeção do Zé Elias, o jogo já de domingo contra o São Paulo. E o Zé Elias também que deu no meio do ante ali, que adora dar aquela cutucada no Corinthians. Ligação nesse corte, tá muito bom. Já vai deixando seu palpite pro jogo de domingo, força total, pra gente buscar essa primeira vitória no clássico no ano de 2026. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão. Então, sem mais orações, bora pro vídeo. São Paulo tem pela frente o Corinthians nesse fim de semana. O que você espera desse jogo, Celso? Jogo muito duro, né? Eu acho que o time que sair derrotado, obviamente, vai receber uma pressão muito grande, porque a gente está falando de dois times que já tomaram 3-0. 3-0 diferentes, né? São dois 3-0 para times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Dois times muito bem organizados. A gente fala sobre o Red Bull do Wagner Mancini, que desde que o Wagner Mancini assumiu, é um time que tem uma identidade de jogo muito clara e tem um jogador que é o diferente, né? Que pode estar de saída, que é o John rumo ao Zenit. E ontem o que o John fez é para enquadrar, né? Se for realmente a despedida dele, é para ele sair em alta, passar um tempo lá na Rússia, fazer um pezinho de meia, ajudar a família dele. Tem muita gente que depende do John, vai além de esposa, filho, etc. E quem sabe voltar na alta também. Agora, sobre a atuação do Corinthians especificamente, é uma atuação, assim, que a gente já vinha levantando aqui a bola, eu e o Zé, nos outros programas que a gente fez. O Corinthians é um time de 11 jogadores e talvez mais 2. E ontem, para mim, a derrota, é claro, quando um time joga tão mexido, acho que é muito difícil a gente avaliar o coletivo, mas individualmente os jogadores, assim, muito abaixo do que eles podem render, assim, dá pra gente falar de um 5. Mas acho que a grande figura é o Kaká, que para mim não deveria ter iniciado, depois das substituições não deveria ter ficado, porque, primeiro, é um jogador que já demonstrou há muito tempo que não tem capacidade técnica, e aí eu não estou falando sobre a pessoa, não estou nada contra o Kaká, ainda que ele seja o melhor amigo da mídia, né, depois da declaração que ele deu, não tenho absolutamente nada contra ele. Ele é um jogador que tecnicamente deixa a desejar. E aí a gente pode pegar esses lances, mas vai além disso, né? A gente pode pegar lances que não acabam em gol, de posicionamento, perfilamento corporal, do jeito que ele vai pra bola, como ele planta o pé, como ele muitas vezes mata barata, o atacante na frente dele. Enfim, é um zagueiro que foi improvisado pelo Dorival Júnior na lateral direita. E aí depois, quando ele coloca o Mateuzinho e entra o Bidu, e aí você vê a diferença, né? O Bidu com 2 toques na bola coloca o Roberto na cara do gol, mas aí ele opta por colocar o Kaká, que, além de tudo isso que eu falei, ainda é um jogador que está em negociação. A sorte que o Atlético Paranaense conhece o Kaká, mas se fosse para algum outro clube, eu não sei de verdade se isso não prejudicaria a negociação. Não sei sendo bem sincero, eu não sei. Porque a partida ontem do Kaká foi desastrosa. É um 3-0, para mim, muito na conta individual dos jogadores, como a grande figura o Kaká, e também muito também na conta do Dorival Júnior pelos erros na escalação e os erros na mudança. E para além disso, lógico, o elenco que a gente vem falando aqui. São 11 jogadores, mais 2, 3 no máximo, não tem muito mais para dar. E aí, Fábio? Você tava vendo os lances aí, lamentando, então, se imaginando na zaga. A gente analisar, você correndo aí, é difícil. Assim, porque o Gabriel Paulista, ele estreou ontem, né? E aí é um cara que jogou na Europa a vida toda, né? Eu particularmente, né? Eu já olho para um outro cenário, sabe? Assim, você tem um cuidado nesse jogo de estreia, né? Porque é um jogador que, enfim, que vai ser importante pro Corinthians, né? Seria bom ver ele estreando no time principal, enfim, o time um pouco melhor, ele um pouco melhor também, mas acabou expondo durante todo o tempo, né? Então fica até uma observação do torcedor também. Ele não tem culpa nenhuma, eu acho que é um jogador que vai ser importante, que vai conseguir ajudar o Corinthians. Na minha opinião, a zaga do Corinthians está formada pelo André Ramalho e o Gustavo Henrique. Eu acho que ele vai ter que brigar por posição, mas acho que não é nada parecido do que a gente viu ontem. E com relação ao Corinthians, o resultado é isso. O Corinthians, ele tem, como a gente já falou, o Zé falou, o Celso falou, o Corinthians tem um time muito bom, na minha opinião, também titular, né, considerado titular, mas tem muitos problemas na montagem de elenco, né? Então, assim, você pode pensar alguns jogadores do jogo de ontem e colocar no time principal, mas você não consegue mexer muitas peças. Se você tiver que mexer em muitos jogadores, você vai ter problema. Então, isso é composição de elenco, é você ir ao mercado, é você conseguir negociar jogadores, que eu concordo também com relação ao Kaká. Eu acho que é o momento dele sair, enfim, ir para um outro clube. Eu acho que ele pode, né? Pelo que a gente já viu ele apresentando em tempos atrás, um futebol bem melhor do que ele vem apresentando nos últimos jogos com a camisa do Corinthians, mas abrindo espaço para outras contratações, enfim. Eu acho que não tem muito reflexo para o jogo de domingo,
Porque por mais que alguns jogadores tenham entrado no jogo, eu acho que é um clássico, você tem um entendimento de que é um início de temporada, que você foi para um jogo enfrentar um adversário qualificado, porque o Red Bull é um adversário qualificado, é organizado pelo Mancini, tem bons jogadores, você está com o seu time em reserva, então eu acho que dá para você absorver esse resultado e levar uma outra energia para o clássico de domingo, principalmente que vai ser um jogo perante aí, a gente imagina uma arena lotada, uma atmosfera corintiana, então eu acho que com o time teoricamente principal, né, esquecendo esse resultado de ontem, eu acho que o Corinthians tem condições de, mesmo no início de temporada, fazer um jogo parecido com o que fez com a Ponte, né? Lógico que a Ponte tem a sua fragilidade também, mas o Corinthians jogou contra a Ponte com um time mais qualificado, né, com um time considerado mais titular. Eu acho que isso deve acontecer ainda mais forte nesse confronto contra o São Paulo. Quero ouvir o Zé também, mas antes, Dorival Júnior falando sobre reforços, essas coisas, essa linha que vocês estão falando dos 11 mais 2, 3. Assim, no futebol de hoje tem 5 substituições, o Corinthians talvez não precisasse. Vai perder jogador por lesão, suspensão. É isso. Vamos ouvir o Dorival Júnior. Nós chegamos a ter, na semana passada, 14 jogadores em campo para trabalharmos. Então, isso tudo aí em razão desse momento que nós estamos passando. Finalizando dia 21 de dezembro e retornando dia 3 de janeiro com 6 jogadores no departamento médico. Alguns jogadores que não conseguimos segurar numa renovação contratual e aguardando aí por alguns nomes que devam chegar para a composição da nossa equipe. Zé Elias. Começa o ano, termina o ano da mesma forma que começou e terminou ano passado, né? Vamos dizer assim, né? Vamos esperar agora no final do ano para ver se o Corinthians consegue títulos, mas a situação é a mesma. O Corinthians não tem dinheiro, o Marcelo chegou agora, você vê o Gabriel Paulista de graça, né? Não custou tanto, tem um menino que está chegando aí da Arábia, são jogadores pontuais, mas acho que o Corinthians precisa de um elenco mais forte, né? O Corinthians precisa o Ranieri tá fora. O Martínez a gente não sabe quando volta, infelizmente por tudo aquilo que está acontecendo na Venezuela. Eu até li uma nota aí, o Corinthians está chateado, está nervoso com a situação, mas a gente não sabe o que está acontecendo lá na Venezuela, né? Por tudo aquilo que aconteceu, é difícil da gente opinar sobre isso, né? Mas o Corinthians precisa de um jogador no meio campo. Eu vi o interesse do Corinthians no Alan, que é um primeiro volante. O Ranieri é ótimo. O Alisson também. O Alisson, né? O Ranieri é ótimo, mas o ano passado ele jogou bons jogos, mas teve lesões seguidas. Então, o Carrilho. Né? O Carrillo o Alisson é para substituir o Carrillo, né? Na posição, porque o Carrillo é o cara que dá o equilíbrio nesse meio campo, que é o cara que pensa muitas vezes o jogo, é o cara mais experiente. Saída do Maicon, né? Então, tá chegando que era do Fortaleza, né? O Matheus Pereira, mas é outra característica, é jovem também. Então tem algumas coisas que estão sendo pontuais, mas eu sei assim, você tira um e chega outro, mas você precisa de mais outro. Sim. E mais outro, entendeu? Era um e outro, não entendeu? Porque você precisa de um elenco mais forte, um elenco mais qualificado e em quantitativo também. Sim. Né? Para poder o Dorival poder administrar tudo isso ao longo do jogo. E não tem jeito, Libertadores, primeira fase. Primeira fase você tem que passar. Nós jogamos o Corinthians, não tem esse negócio de, vamos esperar. Não, primeira fase tem que passar. Se você não passar, você já tem a obrigação dependendo do que acontecer, se jogar Sul-Americana, de passar na Sul-Americana, entendeu? Então tem uma série de coisas que o Corinthians precisa mudar. A pergunta é como? Como vai mudar? Como? Esse que é o grande desafio. E o Dorival, assim... Dorival tá falando, porque ele está jogando a pressão para a diretoria. E é o correto, ele tem que falar isso. Porque até os reservas que estavam lá já estão saindo. O Ryan, né, que é o volante, Ryan, né? Foi pro Fortaleza, entendeu? Torres pro Inter. Então, alguns jogadores, o Maicon pro Atlético. Então, os que estavam lá estão saindo. Então, ele precisa reforçar o elenco. E ele está falando. Mas ontem, especificamente, não passaria pelo Dorival mudar o esquema? Eu acho que ontem ele poderia colocar qualquer esquema de jogo que ele ia perder da mesma forma que Pedro, Raul e Guinegão lá na frente. Sim, mas ele vai colocar quem? Ele está pensando no jogo contra o São Paulo.
Sim, mas eu acho que você pode mudar o time a ponto de colocar o Pedro Raul lá na frente, e aí você pode armar o time com outros dois pontas, porque eu acho que do jeito que ele fez, ele acabou matando o Corinthians, e aí na substituição ele terminou de... Mas o que ele está fazendo é o seguinte, ó, tô colocando... Era um time não treinado, né? Porque as movimentações estavam erradas, assim. Mas o Pedro Raul saía para dar um combate e o Guinegão não ia, por exemplo, sabe? Tinha um sincronismo. O que ele fez ontem é o seguinte, vou jogar na arena, vamos ver quem se interessa, porque o Pedro Raul não vai ficar. Internamente talvez não fique. Vamos ver o Guinegão, vamos ver se pinta alguma coisa, porque o ano passado tinha... É um misto de pré-temporada com vitrine. Do Corinthians tentar negociar os jogadores, é isso. Daqui a pouco provavelmente o Pedro Raul vai ser negociado, vai ser trocado, ou vai ser alguma coisa para trazer um outro jogador. Que são esses jogadores, são as moedas, vamos dizer assim, de troca do Corinthians. Um ano para você. O Dorival Júnior errou quando escalou só o goleiro Hugo Souza? Dorival Júnior. Saudade dele. Eu acho legal você falar do Dorival Júnior, porque o Corinthians ontem, se o time titular já é horrível, imagine o time reserva. A distância que tem o Corinthians do time titular do time reserva. Quer dizer, você não pode improvisar, Dorival, tanto. Quando eu vi você ontem escalando, você teve a ousadia de você colocar o Kaká de lateral direito. Quando você fez isso, eu falei, o que ele vai fazer com o Kaká de lateral direito? O Kaká parece boneco de poço, ele vai para a direita, vai para a esquerda, parece a dança dos famosos. O cara tira ele para dançar, tira ele para cá, ele não pegava uma bola. Aí eu falei, peraí, eu vou colocar a mão no olho e fiquei imaginando que ali já jogou Cafu, ali já jogou Belete, já jogou o Cicinho, já jogou o Jorginho, jogou o Leandro, e eu tive que ver o Kaká de lateral direito. Dorival, se ele já não vai bem de zagueiro, como é que você vai colocar o Kaká improvisado? Eu me senti como eu fosse chamado, naquele momento, para tocar na bateria dos Rolling Stones. Falei, se o Kaká pode jogar, eu posso ser baterista lá dos Rolling Stones. Porque uma coisa tão improvisada, que eu falei, isso não vai dar em lugar nenhum. E o Corinthians tomou de 3 e foi pouco, poderia ter tomado demais. Porque o John tá jogando uma bola no Bragantino. Foi embora. Rapaz, ele arrebentou ontem, fez uma partida notável. Agora, Corinthians, eu não sei o que você vai fazer, Dorival. Não sei qual a tática que você tem aí, porque eu vejo que você fica reclamando. Você quer reforço. Você acha que é uma coisa guardada? reforço. O Malte foi bravo. Eu fiquei lá em casa assim, falei, será que eu mereço ver esse time reserva do Corinthians? Porque não dá pra ver. Imagina quem pagou, foi lá e tomou chuva ainda. Quem pagou foi lá e tomou chuva. Não, foi lá em Bragança. O Dorival, não faz mais isso não com o corintiano, pelo amor de Deus. E também você não faça mais essa humilhação de você colocar o Kaká de lateral direito. Ele já não vai bem de zagueiro. E você quer colocar o homem de lateral direito. Parece que ele tem proposta do Atlético Paranaense. O que faz com a taça da Copa do Brasil? Já você explica que o Dorival que ganhou. Ô Veloso, mas isso aí todo mundo pode ganhar. Agora, ganhou quem? Ganhou ruim, ganhou pior. Eu queria ver se tivesse... Aí era para estar na Copa do Brasil, era para estar o Flamengo, era para estar o Atlético Mineiro, era para estar o Palmeiras, não era para estar... Só não vale... Corinthians só não vale o título do Corinthians. O resto, para todo mundo, valia. Não vale, não é que não vale, mas não foi o correto, porque tinha times melhores. Se você quer o melhor, mas você vai fazer o quê? Corinthians começou o ano ganhando o Paulistão e terminou ganhando a Copa do Brasil. Você está quantos anos na bola, Dirceu? Tô mais de 30, hein? Pô, cara, a gente sabe que é assim, não tem o que fazer. Ô, Veloso, boa tarde, ficou barato 3-0? Foi um couro, né? Foi uma surra. Foi. O Corinthians realmente não jogou bem. Eu falei ontem aqui, nós falamos que, para mim, o Corinthians perderia por 1-0, mas o que nós vimos realmente foi um chocolate do Bragantino, né? Aí, ó. E foi para cima, o John arrebentando, fez uma grande partida do John, que está se despedindo lá do Bragantino. É mais um dinheirinho que cai no cofre do Palmeiras, que o Palmeiras ainda tem 20% do John. Palmeiras tem 145 jogadores espalhados pelo mundo que rendem dinheiro ainda. Vai cair lá na conta, vai cair. Vai fazer... Pra onde ele tá indo, Veloso? Entrou, E pra onde ele tá indo? Acho que é Zenit, eu acho. Zenit da Rússia. 18 milhões de euros. Os caras também, só dá Zenit comprando. O Zenit compra todo mundo aqui também, depois devolve. Né? Depois devolve. Mas ganhou dinheiro com o Gerson.
Então, o Bragantino foi muito bem ontem, o Corinthians, um desastre, a forma como foi escalado, a forma como jogou. O Kaká estava numa noite de pesadelo, não conseguiu acertar nada, errou nos 3 gols. E o Bragantino, que não tem nada com isso, né, conseguiu aí a segunda vitória também. Mas é um campeonato, até aqui, de imprevisibilidade, né, Fernandinho? Nós vimos a primeira rodada, o Corinthians ganhou de 3, tomou 3, o São Paulo tomou 3 e ganhou do São Bernardo, que tinha aplicado 4 a primeira goleada, então a gente não sabe muito bem esse começo de campeonato para que lado vai. Só que o que a gente está acompanhando é que os times do interior, como a gente já esperava também, estão começando melhor a competição. A parte física, né, está fazendo a diferença. Dos 8 que estariam classificados, só 2 rodadas, é verdade, mas dos 8 que estariam classificados, 6 são do interior. Pois é, olha, só para deixar claro a conta, o Palmeiras tem 142 jogadores circulando, que tem direito de 12% a 60% numa negociação, e do negócio do John vai ficar com 25 milhões no bolso. Cara, o jogo foi muito fácil para o Bragantino, o Corinthians tornou o jogo fácil para o Bragantino. Acho que o Bragantino jogou muito bem, né? O Bragantino sempre começa bem, né? O brasileiro, o paulista, e no meio do caminho some. O fato do Corinthians ter entrado com o time em reserva facilitou um pouco, mas o Red Bull Bragantino não tem nada a ver com isso, né? Foi lá, jogou, botou seus principais jogadores, segunda vitória consecutiva, né? O John é vendido líder, como artilheiro. O Palmeiras, o campeonato, né? O Bragantino. O Bragantino é líder por saldo de gols. O Palmeiras é o segundo mesmo número. E o John é o artilheiro do campeonato, 3 gols. Artilheiro do campeonato. Acho que o Dorival, esse começo de temporada vai ser assim, é um começo atípico, né? Tem um clássico, né? Você 2 pela frente, né? Aí o São Paulo e depois o Você Santos, às vezes quer poupar, né? Para poder jogar o clássico com o seu time principal, mas assim, quando você faz isso, você tem que combinar com outro time, né? O Bragantino também não combinou com o Bragantino. O Bragantino, estou com você, acho que 3-0 ficou pouco. Ninguém esperava, mas pela escalação. Mas é o time que o Corinthians poderia entrar em campo, né? Já que o Dorival poupou. Mas não se arrumou, Dirceu, não se arrumou um pepino do Dorival Júnior fazendo essa opção? Porque já sabia o que tem pela frente. É lógico que ele deve ter os motivos dele para ter escalado esse time. Mas depois, quando estava perdendo, quis colocar a cavalaria e tal, aí não dava mais. Aí mudou 5. Pois é, mas aí, Dirceu, o problema é assim, que vem pela frente é o pepino do Corinthians agora. Você imagina, o São Paulo tudo bem, ganhou uma vez só na arena do Corinthians lá. Mas é o São Paulo, cara. É clássico, né? E depois tem o Santos, meu. Santos é na Vila, né? Não se arrumou um pepino de graça ao Dorival Júnior? Mas o Dorival, ele é meio gênio nisso. Não sei se é ele ou se é com o filho dele, eles trocam a ideia e eles resolvem. Ô papai, vamos tirar os 11? Aí tira os 11. Mas ele não tem 11. O Corinthians não tem 11. O elenco do Corinthians não tem 11 bons jogadores. Por isso, talvez, ele fez o que fez. Então, mas por que você tem que poupar tanto? Aí depois você coloca o Yuri Alberto. Que, aliás, o gol que o Yuri Alberto errou, nem já a gente vai mostrar o gol que ele perdeu. Nem o Rei Charles errava. Aí põe o Yuri Alberto. Aí entrou o Bidu. Aí entrou o craque aí, o Bidon, mas não sei quem. Aí reforço, total, 5 jogadores para tentar liquidar o jogo. Aí não dava mais tempo. Quer dizer, você não tem tempo para isso. E isso ficou provado que a diretoria do Corinthians, o Dorival, o Corinthians tem que ter, Fernandinho, um banco melhor. O Corinthians não tem banco reserva. Mas até a semana passada não podia contratar. Não, eu sei, mas independente de contratação ou não, esse elenco que já tem o time do Corinthians é um elenco fraco, é um elenco que não vai levar o Corinthians a lugar nenhum. Mas agora vai chegar aí, eles contratou 4 jogadores, né? Entrou esse na fogueira. Gabriel Paulista que fez a estreia dele, pegou um rojão também o cara. Entrar sem treino, nada, entrou aí. Mas ele falou que tava para brigar, começou a brigar legal ontem. Ele brigou onde? Eu perguntei para ele se ele estava pronto, ele falou que estava. Ah, pronto. Não, ele estava, e o time? Ele estava pronto para fazer o vexame que ele fez. Então, por que? Ele jogou mal, o Gabriel Paulista? Ele errou? Não foi ele. Mas você acha que ele jogou alguma coisa? Mas quem jogou no Corinthians? Acho que o Gabriel Paulista é capaz que também saiu o nome dele lá agora, lá na Alemanha, hein? Porque você, pela estreia deles, os caras vão falar Brasil, Gabriel Paulista, porque vai ser um negócio histórico. Esse também não vai longe. Eu acho que, nem sei se ele vai ser titular do time do Corinthians, porque o André Ramalho voltou a jogar bem,
E o Gustavo Henrique tá jogando bem, então não sei. Entendeu? Falou de dois não bons sei, jogadores que não estão sei bem. se ele vai ser Raro titular. elogio. Raro, Não, raro. não é raro. É que o Corinthians tem tão pouco jogador que você guarda fácil na cabeça. Não é como o Palmeiras tem aquela lista de 18. O Corinthians fala, maravilha, fale de 5 jogadores do Corinthians. Eu falo, Depay, 1, Garro, 2, Yuri Alberto, 3, Gustavo Henrique, 4, André Ramalho, Hugo. Aí já começo a pensar. Quem, daí pra frente. Aí eu fico, será? E o Guinegão, que falaram tanto do Guinegão aí, Guinegão vai ser a sensação, sumiu o Guinegão. Aí ontem lá, o famoso ator lá, o Manequim, o Pedro Raul também entrou. Manequim. O Pedro Raul jogou. O que jogou? Então tem coisas que não dão certo. Na moral, que cara insuportável, mano. Agora vocês sabem por que eu não tô colocando os 11 da bola, né, ultimamente. Só quando o Neto voltar, mano. Esses caras não dá, não. Só antes no programa, o time falar que... O Maravilha falar que o Corinthians não merecia ter ganhado a Copa do Brasil, mano. Que o Palmeiras merecia estar na final. Porque foi eliminado pra gente, então. Tomaram um sacode, um pau da gente. Foi eliminado lá no Chiqueiro. Não, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro nem pra Libertadores foi, meu amigo. Nem pra Libertadores foi. Então, cara, ele mostra o quanto que ele é anti, né? Claro, eu vou concordar com algumas partes com ele, que o time reserva é horroroso, o Kaká na lateral não dá. Mas ele pega muito pesado com alguns caras. Pô, o Guinegão, o moleque tá começando agora. Aí sempre é risadinha daqui, risadinha de lá, tá ligado? O São Paulo do Souza parece que, nossa senhora, ganhou tudo ano passado. Nossa senhora, domingo vai tomar um pau, mano. Mas vai tomar um pau. Quero nem ver, mano, na moral. Então é isso, mano. Com relação ao Zé Elias ali, o Zé Elias deu uma no meio do anti ali, né? Do carinha de óculos, né? Vai colocar quem? Eu até fiquei meio assim, caramba, eu acho que o Zé Elias pegar, mano. Muito fácil. Imagina o Zé Elias no programa com esse maravilha aí. Nossa senhora, velho. Não ia aguentar, não. Mas aí esse domingão vamos pegar os Trica em casa, força total. Cara, aí o Corinthians perde um jogo, parece que o time já não presta, ninguém presta, tem que mandar embora. Cara, pelo amor de Deus, mano, é até que provável essa derrota aí. Então cara, a gente fica bravo na hora, mas não tinha o que fazer, cara. O calendário do Corinthians é quinta e domingo, quinta e domingo. Aí dei uma olhada no calendário do Palmeiras, mano. Os caras é quarta e domingo, terça e sábado. É brincadeira, né? O Pix tá caindo lá na federação. Comenta aí, deixa seu like, inscreve no canal e até a próxima. Valeu, é nóis.